dia, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como foi a noite? Dormiram bem? Ah, que legal! Eu também dormi muito bem. Olha só, hoje nós vamos iniciar uma sequência muito legal de história, muito legal mesmo, vocês vão gostar demais. Então, todo domingo de manhã, até que a gente já possa voltar para a igreja, nós vamos ouvir essa sequência de história, que é muito bonita, sabe? Ela fala de um único caminho. Nós vamos aprender que o único caminho é esse. São várias histórias recheadas de muito amor, de muita proteção de Deus, de ensinamentos maravilhosos que estão na palavra de Deus. Tá bom? Então, todo domingo de manhã a gente vai ter uma história nova dessa revista aqui, ó, Único Caminho, tá bom? Então, nós vamos agora começar orando, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Você lembra o que eu disse ontem? Falar com o Papai do Céu é orar, orar é falar com o Papai do Céu. Então você pode agora agradecer ao Papai do Céu por tudo que você passou essa noite, pela noite que você teve tranquila, pelo dia de ontem, pela proteção. Você pode falar tudo isso para Deus e você pode pedir também. Pode pedir a Ele que abençoe a sua família, que cuide de você, peça com fé. Peça acreditando que Deus vai fazer o que é melhor para você. Vamos falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, muito obrigado por esse bom dia que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pela noite que nós passamos. Muito obrigada pelo seu amor, pela sua proteção. Muito obrigada pelo seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Que o nosso dia hoje seja um dia abençoado pelo Senhor e que o Senhor esteja nas nossas vidas o tempo todo. Nós amamos o Senhor e nós queremos viver com o Senhor para sempre. Nos proteja, nos livra de todo mal e que tudo que nós formos fazer seja para agradar o Senhor e louvar o seu nome. Com perdão dos meus pecados, é que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Isso aí, que legal. Ontem a gente cantou um cântico que eu quero lembrar para vocês esse cântico. Um cântico muito bonito que eu gosto muito desse cântico. Ele fala assim, ó: crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Vamos cantar todo mundo? Mas assim, vamos ficar de pé, bem animado, porque essa música fala que nós devemos crer somente em Deus, que Ele vai nos atender. Vamos cantar com muita fé, com muita alegria? Vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Muito bem, nós devemos crer em Deus o tempo todo, acreditar que Ele quer o melhor para nós. Nós devemos acreditar que Ele é o único caminho a seguir, que Ele nos ama, que Ele deu o seu único Filho por nós lá na cruz. Tem uma música que é bem assim, eu vou cantar. Se você já sabe cantar, canta comigo. Depois nós vamos cantar de novo bem alegres. Vamos tentar fazer o gesto? Vamos tentar? Vamos lá, ensina para o papai e para a mamãe. Quem tiver aí da família, ensina para todo mundo. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Jesus na linguagem dos surdos. É isso mesmo. Eles fazem assim para dizer que isso aqui é Jesus. Por isso que nós fazemos esses gestos. Ó, vamos aprender. Assim e assim. Jesus. Vamos cantar? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por
Essa música é linda, né? Essa música fala do amor de Jesus por nós, quando Ele se entregou lá na cruz por todos nós. Ele morreu por nós, pelo nosso pecado. Pecado é tudo aquilo que deixa o coração de Deus triste. Tudo aquilo que entristece o coração do Papai do Céu. Tudo aquilo que é errado, quando eu desobedeço o papai ou a mamãe, ou quando eu respondo os mais velhos, ou quando eu colo na prova, ou quando eu conto mentira, ou pego alguma coisa do coleguinha sem avisar que eu peguei. Tudo isso é pecado, é o que desagrada o coração de Deus. Nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz, por causa do nosso pecado. Nós devemos ficar espertos com isso. Quando vier as coisas para que a gente vá pecar, nós possamos lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E por isso nós temos a vitória. Tem um cântico que é assim, ele é muito bonito e muito antigo, mas hoje você vai aprender. Ele fala assim, ó: a vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Vamos lá, todo mundo? Aprendeu? Muito fácil, né? Vamos lá? A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Muito bem, vamos aprender, porque de noite a gente já canta de novo, tá? Bem bonito, todo mundo cantando, tá bom? Então eu quero cantar agora uma música que eu quero dar as boas-vindas para todos vocês. Eu tô muito feliz de poder estar contando histórias para vocês assim. É muito gostoso falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus por nós. Por isso eu quero dizer para vocês, boas-vindas a... Diz isso pro papai, pra mamãe, pra família, quem tiver aí perto de você, o vovô, o irmão, a irmã, o titio, a titia, quem tiver aí, diga pra ele, olha, boas-vindas, nós vamos ouvir histórias, vamos cantar? Boas-vindas, bem-vindos são, boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez. Voltem hoje à noite pra gente poder ver outro vídeo de história, tá? Vamos lá de novo? Boas-vindas, bem-vindos são, boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez. Muito bem, que legal, né, crianças? Quando a gente louva o Papai do Céu é muito bom, porque nós sabemos que Ele gosta de louvor. E neste momento nós vamos ver o que o Papai do Céu tem pra gente hoje de história muito bonita nesta manhã, tão bonita que o Papai do Céu nos deu. Antes, eu quero ler com vocês o versículo da história de hoje. É um versículo que a tia Estela já está falando, já tem algumas histórias, mas hoje nós vamos ler todos juntos esse versículo, porque é um versículo muito bonito. Olha o que o versículo fala. Estão conseguindo ver? Abre lá, ó, Hebreus 9:22. Esse versículo está na palavra de Deus. Hebreus 9:22. Pega a sua Bíblia. A minha Bíblia já está aqui, ó. A minha Bíblia já está aqui. Quando eu vou contar a história, aonde eu vou, eu quero a minha Bíblia comigo, porque aqui é a palavra de Deus. Abre lá então em Hebreus. Hebreus fica bem lá no final da Bíblia. O número 9 é o número maior.
Então, Hebreus 9. O 22, que é o versículo, é o número menor. Abre lá e vamos ler todos juntos. Vamos lá. Só esse pedacinho. 22, a parte B. E sem derramamento de sangue não há perdão. Olha isso. Vamos ler de novo? E sem derramamentos de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Vamos fazer assim? Eu vou pedir só para as crianças falarem esse versículo. Vamos lá, as crianças, eu vou falar com vocês, tá? E sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Agora, todos os adultos que estiverem na sala, vamos falar bem alto para as crianças ouvirem, hein? Vamos lá. E sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Agora eu quero ver todos falando. Vamos lá, todos? Sem olhar? Vamos tentar? E sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Quem aprendeu? Eu aprendi. Eu aprendi, porque ele é muito pequenininho, mas esse versículo traz uma verdade muito grande, crianças, muito grande. Ele fala que sem derramamento de sangue não há perdão. Hoje na nossa história, nós vamos aprender que antigamente, antes de Jesus vir à terra e morrer por nós, era necessário que fosse feito um sacrifício de animalzinho, para que Deus visse aquilo, se agradasse e pudesse assim então perdoar o pecado da humanidade. Só que Deus mandou quem? Mandou Jesus para morrer por nós, e a partir daí então não precisa mais ter sacrifício de nenhum animal. O sacrifício já foi feito por Jesus. Hoje, o personagem da nossa história, ele foi um homem muito mau. Ele não quis olhar os caminhos de Deus. Mas a nossa história começa lá no começo. Isso mesmo! Uma história que começa no começo. Quando tudo criou, quando todas as coisas foram criadas no mundo. Isso mesmo. A nossa história está aqui, ó, na palavra de Deus. Então, se ela está na Bíblia, se ela está na palavra de Deus, é porque ela é uma verdade. Tudo que está aqui é verdade, porque foi Deus que inspirou homens a escrever a palavra dele. Toda a história de Deus está aqui. Toda a história de Jesus, toda a história da humanidade está aqui na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa aprender. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E sabe como nós fazemos isso? Quando nós lemos a palavra de Deus. É isso que a gente prova. Que a gente ama a palavra de Deus é quando a gente lê a palavra de Deus. Você precisa ler para conhecer as histórias que tem aqui na Bíblia. E essa história começa lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo, os animais, as árvores, Ele criou os peixes, a terra, Ele criou tudo. E no meio disso tudo, depois que ele tinha visto tudo, que ele ficou muito feliz, ele falou assim: agora eu vou formar um homem. Então ele fez um homem, ele fez Adão, e ele também fez uma mulher, Eva, fez Adão e Eva, e Deus estava muito feliz, muito feliz. Mas Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Deus disse para eles só uma coisa que eles não podiam fazer. E eles foram lá e desobedeceram a Deus. Não fizeram o que Deus tinha dito. E Deus então expulsou eles daquele jardim tão lindo que Deus havia dado para eles. Mesmo assim, Deus ainda continuou cuidando deles. E então, um certo dia, Adão e Eva tiveram um lindo filho. O nome dele era Caim. Eles amavam Caim. Como eles amavam aquele filho. Mas sabe,
Deus amava muito mais aquele filho. Deus nos ama muito mais, crianças. Muito mais Deus nos ama. E Ele só quer o nosso bem. E Ele queria o bem de toda aquela família. Ele queria, e Ele deu mais uma oportunidade para aquela família viver bem, mesmo com o pecado entrando no mundo. Deus deu a eles a oportunidade de viver com Ele. E então Deus deu a eles um filho. Mas Deus também deu a eles outro filho, não foi só um. Deus deu a eles Abel, isso mesmo, deu um filho chamado Abel, eles colocaram o nome de Abel. Eles estavam muito felizes, porque agora eles tinham 2 filhos, Caim e Abel, e eles gostavam muito de conversar com os filhos deles. Aí eu fico imaginando as histórias. Já pensou Adão contando como que ele colocou o nome em todos os bichos, como que foi as coisas lá no jardim, como que Deus mostrou para ele a Eva, deu para ele a Eva. Eu fico imaginando aquelas histórias muito bonitas, Adão contando tudo, Eva contando todas as histórias. Então eu fico pensando assim, Adão contando como que eles pecaram, o que que aconteceu, por que que eles estavam ali fora. Mas Adão e Eva ensinaram seus filhos as coisas da palavra de Deus, tudo que eles tinham aprendido. E ensinou para eles que deveria haver um sacrifício, porque eles aprenderam isso lá. Para que o pecado deles fosse perdoado, deveria ser morto um cordeirinho, para que assim o sangue fosse derramado e o pecado fosse perdoado. E ele ensinou isso aos seus filhos. E quando eles cresceram, que chegou a hora de fazer o sacrifício, Caim foi lá e fez um sacrifício com as verduras que ele tinha pegado. Sabe por quê? Caim era lavrador. Caim ele gostava de plantar, colher, cuidar da terra. Já Abel gostava de cuidar de ovelhas, tomar conta do rebanho, dar água, levar para comer grama. Ele gostava de pastorear. Então chegou o dia do grande sacrifício e Adão já tinha ensinado para eles como eles deveriam fazer, porque era sinal de obediência. Se você queria perdão de Deus, o sangue precisava ser derramado. E então Caim foi lá preparar o seu sacrifício, só que tem alguma coisa errada aqui. Caim fez o sacrifício de verduras e de frutas. Já Abel fez o sacrifício com um cordeirinho, com uma ovelhinha. Tem algo errado, porque Deus tinha dado uma ordem e tinha dito que deveria ter derramamento de sangue. Fruta e verdura não sai sangue. Por que Caim estava fazendo isso? Abel então fez o seu sacrifício. Sabe por quê? Abel queria ser de fato perdoado. Abel sabia que era pecador e precisava do perdão de Deus. Então Abel foi lá e ofereceu uma ovelhinha. E isso chegou até Deus com muita alegria. Deus ficou muito feliz com o sacrifício de Abel. E assim Deus se agradou muito de Abel. Mas Caim, ele fez errado. Ele foi lá e colocou verduras. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Deus disse para ele que não era daquele jeito que ele deveria fazer. E então Deus não se agradou do sacrifício dele. E sabe o que aconteceu? Caim ficou muito irritado com Deus. Não entendia por quê. Por que Deus estava fazendo aquilo com ele? Só que Deus já tinha dado uma ordem, tinha falado que precisava haver derramamento de sangue. Abel estava certo, mas Caim não queria se arrepender, não queria abrir mão do seu pecado, porque para ser perdoado você precisa se arrepender, precisa entender que você é pecador e precisa haver um sacrifício de sangue, e Caim não fez isso. Caim ficou tão irado, crianças, isso é muito triste. Caim ficou tão irado que ele fez algo terrível.
Certo dia, estava ele e o irmão dele, sozinhos. Ele foi e matou o irmão dele, porque ele ficou com inveja do irmão dele. Deus havia dado uma oportunidade a Caim, para que Caim fizesse o sacrifício correto, mas ele não quis. Ele decidiu continuar pecando e foi lá e matou o seu irmão. E novamente, Deus procurou Caim e perguntou para ele: Caim, cadê o seu irmão? Olha, Caim fez muito feio com Deus. Caim falou: eu que tenho que tomar conta dele? Eu não sei dele. Mas Deus já tinha visto tudo, Deus sabia de todas as coisas. Mesmo assim, Caim não se arrependeu. Não se arrependeu daquela chance que Deus estava dando para ele. Vocês acham, crianças, que se Caim tivesse se arrependido naquele momento, Deus não teria perdoado? Claro que teria perdoado se ele tivesse se arrependido verdadeiramente. Mas Caim não se arrependeu. Ele ficou com muita raiva do que tinha acontecido. Ele então até falou com abuso com Deus: acaso eu sei do meu irmão, eu que tomo conta dele? Mas Deus já tinha visto tudo. E Caim assim matou o seu irmão. Eu imagino que tristeza que ficou aquele lugar para aquela família, até mesmo para Caim, porque depois daquilo tudo ali, Deus expulsou Caim dali. Deus disse para ele que ele viveria na terra e ninguém poderia tocar nele. Eles seriam perdidos na terra. E assim foi Caim embora. E neste momento Caim ficou triste. E ninguém mais ouviu falar de Caim na terra, por causa do pecado. O pecado que entrou no coração do homem. Sabia? O pecado entrou no coração do homem desde lá do jardim. Desde lá, quando Deus criou o jardim e o homem decidiu pecar. Mas Deus dá uma oportunidade para a gente de receber Jesus como nosso Salvador. Antigamente, crianças, tinha que matar um cordeirinho para poder assim ter o derramamento de sangue como símbolo de que Deus estava perdoando o homem arrependido. Hoje nós não precisamos fazer mais isso. A Bíblia fala lá em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que cresce nele recebesse a vida eterna e não morresse. Deus fez isso e Deus deu essa promessa de que quem cresce seria perdoado. Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele. Isso significa que nós não precisamos mais matar nenhum animalzinho, nenhum cordeirinho, porque Jesus já fez isso. Mas algo não mudou. Nós precisamos, crianças, de fato, nos arrepender verdadeiramente. Isso não mudou, isso continua. Nós precisamos ver que nós somos pecadores, que nós não podemos ficar brincando de amar a Deus, de obedecer a Deus. Nós precisamos realmente seguir a Deus de verdade, que nós não venhamos ficar igual Caim, na enganação, achando que estava fazendo a coisa certa e não estava, porque Deus havia dado uma ordem e a ordem deveria ser cumprida como Deus falou, que deveria pegar um cordeirinho, matar o cordeirinho e o sangue deveria ser derramado, e quando queimasse aquele cordeirinho naquele holocausto, aquele cheiro ia subir até a Deus, ia agradar o coração de Deus e Deus ia ver o coração arrependido do homem e ia perdoar. Mas Caim não tinha se arrependido e por isso ele fez aquele sacrifício de fruta, de verdura, que foi totalmente fora da ordem que Deus deu. Muitas vezes nós fazemos isso, crianças. Nós desobedecemos a ordem de Deus. Deus nos deu uma única ordem. A ordem de obedecê-lo, de se arrepender verdadeiramente, de seguir os seus caminhos, de principalmente fazer a sua vontade. E nós não queremos. Eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui. Aqui nós temos, muitos já viram essa história, mas hoje nós vamos fazer de novo. Aqui nós temos 3 coisas que eu quero mostrar para vocês. O mundo foi criado sem pecado. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas perfeito. Ele se agradou quando ele viu. Mas o homem
decidiu pecar. Foi quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, o pecado, olha, entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. O mundo estava perdido. Não tinha o que fazer. O que ia fazer agora? Precisava ter algo. É por isso que o nosso versículo fala que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, o mundo estava perdido, mas Deus olhou o mundo e teve misericórdia e amor pelo mundo. E Ele mandou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por nós. E quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós somos assim perdoados dos nossos pecados. Então, Jesus morreu na cruz. E quando nós recebemos o seu sangue, quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, olha só o que acontece. Nosso coração fica limpinho do pecado. Nós precisamos, crianças, aceitar a Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos receber esse Jesus no nosso coração. Se você ainda não creu que Jesus é o seu Salvador, você precisa hoje crer. Nesta manhã, você precisa crer que Jesus é o seu Salvador e que Ele te ama, que Ele é o único caminho a seguir. Deus havia dado apenas uma mão para o homem seguir. É essa mão aqui, esse caminho. Você deve seguir esse caminho. Quando Adão pecou, ele quis seguir os próprios caminhos dele. E aí as consequências foram muito ruins. Mas nós devemos seguir o caminho de Deus, porque Jesus é o único caminho, é o único meio que nós temos de chegar até Deus, de chegar até os céus. Agora você, que já tem Jesus no seu coração, você precisa se manter firme. Não tome as decisões que Caim tomou. Tome as decisões que Deus falar com você. Se você se manter blindado com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus todos os dias, orando a todo momento, indo à igreja, fazendo o seu culto em casa quando você não puder ir à igreja. O pecado, ele pode até querer entrar na sua vida, mas ele não vai ficar ali, ele vai desaparecer da sua vida, tá vendo? Olha, ele vai desaparecer. Sabe por quê? Porque você já sabe o caminho certo, você já sabe a quem pedir. Senhor, perdoa os meus pecados, não me deixa pecar mais. Eu digo a você hoje, você quer receber Jesus no seu coração? Você quer colocar Jesus lá no seu coração de verdade, porque Ele é o seu Salvador? Faça essa oração comigo. Fala para o Papai do Céu. Eu vou falar e você vai repetir alto para todo mundo ouvir, tá bom? Eu vou falando e você repete. Vamos fechar os olhinhos? Papai do Céu, eu te agradeço, porque Jesus morreu na cruz pela minha vida. E hoje eu quero que Jesus entre no meu coração. Perdoa os meus pecados e me ajude a viver uma vida que agrada a Jesus. Que eu possa continuar firme todos os dias, fazendo a sua vontade. Papai do Céu, escreve o meu nome no seu livro da vida. Perdoa tudo o que eu fiz que deixou seu coração triste. Eu te oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós devemos falar o nome de Jesus depois da oração, porque é através de Jesus que nós chegamos até Deus. Então nós pedimos a Jesus e Jesus leva até Deus, porque foi Jesus que derramou o sangue dele por nós. Não vamos esquecer disso nunca, crianças. Nós precisamos nos entregar para Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do
Até a noite, a gente vai se ver de novo às 8 horas com mais uma linda história. Espero vocês lá. Que Deus abençoe muito o seu dia. E olha, não se esqueça, vamos ficar em casa. Não podemos sair. Nós vamos, vencer esse vírus. Mas vamos ser obedientes. Vamos ficar em casa. Um beijão da tia Esther e até de noite, crianças. Tchau!